Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica, o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, la primera, la Cámara Hispano-Portuguesa reúne en Madrid a los presidentes de las confederaciones de empresarios de España y Portugal. La segunda, la Comisión Europea anuncia la entrada en vigor provisional del acuerdo UE-Mercosur. Y por último, Fuentes de Oñoro tendrá un centro de excelencia en recursos minerales estratégicos y sostenibilidad transfronteriza. Começamos então com este encontro entre os presidentes das câmaras do comércio e os empresários luso-espanhóis. Pues así es, estuvimos presentes en ese evento, en la cena coloquio en Madrid. La Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa ha reunido al tejido empresarial ibérico y sus líderes, Antonio Garamendi, presidente de la COE, y Armindo Monteiro, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal, CIP, contando con la presencia del embajador de Portugal en España, José Augusto Duarte, que bueno, dio algunas declaraciones y las comentaré bastante interesantes. En el evento se analizaron los desafíos estructurales que enfrentan los empresarios ibéricos. En primer lugar, el presidente de la Cámara Hispano-Portuguesa, Antonio Calzada, ha abierto la jornada con un tono pragmático y directo y ha formulado una serie de preguntas que ha lanzado directamente a los siguientes intervinientes, en el sentido de qué pueden hacer las empresas ibéricas para ganar escala, adaptarse a los informes Letta y Draghi, y también asumir proyectos comunes como una especie de match ibérico para, pues eso, actuar en el marco del mercado europeo y otros continentes. Eh, el embajador de Portugal, José Augusto Duarte, aporta una visión técnica sobre la similitud de las estructuras económicas de España y Portugal. Entonces ha hablado la importancia que hay masiva, ¿no?, en el tejido empresarial de las pymes, tanto de un lado como del otro de la frontera, ¿no? Y ambos países comparten el reto crítico del crecimiento en tamaño, ha dicho, ¿no? Y bueno, ha apoyado el informe Draghi, ¿no? La importancia de hacer una buena transición, de asumir unas ventajas en los costes energéticos y sobre todo, claro, la frase que más nos ha gustado ha sido cuando ha hablado de, en clave de alianza empresarial ibérica. Literalmente, españoles y portugueses compartimos una cercanía de valores única. Juntos siempre llegaremos más lejos. Pero también hay que tener en cuenta la generosidad. Los buenos negocios siempre hacen buenos amigos. Entonces ha sido una lección bastante interesante para los empresarios ibéricos. El caso de Armindo Monteiro fue a la reunión más en una clave más de una cierta camaradería entre líderes empresariales, veladas críticas al gobierno español y también algunos mensajes en relación a la reforma laboral que hay en Portugal. Y entonces, pues bueno, ha dejado algunos mensajes diciendo que bueno, desde el año 2000 Portugal ha recibido millones en fondos europeos que no se han traducido en crecimiento económico sostenible. Los fondos, dice el presidente de la patronal portuguesa, han reducido los incentivos para aplicar buenas políticas, ¿no? Ha hablado de diferentes problemas, ¿no?, de la emoción en los discursos, la dictadura de lo efímero, de la inmediatez, el corto plazo, la demografía electoral, el futuro de los jóvenes y la importancia de la transformación mental. En el caso de Antonio Garamendi ha dicho también una frase muy interesante, que era: las empresas portuguesas en España son empresas españolas. Yo sé que dicho así probablemente en Portugal pueda generar un poco de escándalo, pero lo que quiere decir es que la considera como que juegan en casa también, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Sí, yo haciendo la broma entre periodistas, yo digo, si lo llega a decir el de la patronal portuguesa, pero al revés, ¿no?, diciendo que las empresas españolas en Portugal son empresas portuguesas, ahí probablemente se hubiese jugado el cargo en Portugal. Bueno, más allá de esta broma, vemos que hay mucha complicidad entre los dos líderes empresariales.
de nuevo siguen ese discurso de diciendo que Europa eh, tiene cada vez menos peso económico, pero después en el mundo representa más peso del gasto social. Y ha hablado también del cambio tecnológico que se nos viene encima y en el mercado laboral con el tema de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que ha tenido un mensaje en términos positivos para remarcar la positividad de la excepción ibérica, del Mundial 2030, de la próxima cumbre iberoamericana y del acuerdo UE-Mercosur. Entonces, ahí ha estado ese mensaje de puente, bajo el paraguas de la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa. Agora passamos exatamente para o acordo da União Europeia com o Mercosul, que agora a coisa foi mesmo e até foi mais ou menos anunciado com Marcelo Rebelo de Sousa em Bruxelas. Bueno, pues ya sabéis que estamos siguiendo todo el itinerario, todos los baches, los zigzag de esta aprobación. Esta vez sí que entra en vigor, es decir, va a entrar en vigor este acuerdo. Es verdad que entre instituciones europeas todavía tienen que resolver sus diferencias, especialmente con el Parlamento Europeo, que ha querido pedir la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver si es correcto este tratado. Lo cierto es que hay precedentes y que se haga así para que evitar, es decir, que tenga una practicidad, es decir, que se puede pasar en vigor, poner en vigor precisamente para evitar toda esa burocracia, ¿no?, que tantos otros denuncian. Y bueno, lo que ha ocurrido es que rápidamente entre los países sudamericanos han intentado todos hacer sprint a ver quién era el primero que lo aprobaba. Parecía que iba a ser Argentina, pero yo creo que en el último minuto fue Uruguay. Y después, inmediatamente después, minutos después, horas después, fue Argentina. Hay que decir que Brasil sí que lo ha completado, vamos a decirlo, al 50%, porque lo ha hecho una de sus cámaras, es decir, la de los diputados, la Cámara de los Diputados, pero le falta el Senado y ahí va un poquito más lento, pero aún así están acortando los plazos y probablemente en las próximas semanas o próximo mes estas cuestiones ya estén en vigor. Y bueno, pero mientras tanto ya le vale, con que hubiera uno, ya le valdría a la Unión Europea que este acuerdo entrase en vigor. Entiendo que entra en vigor mientras tanto con los países que ha aprobado, no con los que no ha aprobado, ¿no? Se sobreentiende porque si no, no tendría mucho sentido, pero bueno, es una señal muy importante para que asentar la irreversibilidad del proceso. Los franceses han protestado un poco ya cada vez más con la boca pequeña porque saben que se van a tener que aguantar y probablemente no les vaya mal, porque también tienen productos de exportación que compren Sudamérica, entonces que no protesten tanto porque también se van a beneficiar. Y bueno, pues eso, estaremos a la espera un poco de los siguientes pasos, pero parece que la cosa va bien, ¿no? Y esto es uno de los grandes hitos de este 2026 y una de las prioridades de la diplomacia ibérica y brasileña. Y podemos decir que si bien otras cosas no han sido buenos años, no han sido buenas, no hemos tenido grandes alegrías, pero en este caso sí que nos podemos alegrar de que ya entramos en una fase de no retorno. Agora vamos passar para este centro e que Donald Trump não confunda e pense que são terras raras, que ainda o território dali da fronteira ainda pode correr algum perigo. Mas então fala-nos desta abertura. Pues sí, nada menos que Fuentes de Oñoro, esta localidad tan pequeña junto a Vilar Formoso, ¿no?, que tiene tres calles en común entre España y Portugal, entre la Beira y la provincia de Salamanca. Y bueno, pues sí, la verdad que siempre se ha dicho, y desde los tiempos de Wolframio, que es una zona rica en mineración. Sí que es verdad que como es una zona que precisamente porque no se industrializó se ha preservado el ecosistema, pues y se intenta impulsar el turismo, aunque falta mucho, pues hay muchos críticos, ¿no? Sobre todo cuando precisamente el tema de las tierras raras normalmente tiene que ver con que tienen que operar con un montón de toneladas de terreno para sacar pequeñas proporciones de un material de mucha calidad. Entonces destruyen el paisaje, incluso pueden afectar
negativamente todos los tipos de contaminación de aguas o contaminación del aire y fastidiar a la vida de allí, ¿no? Y cuando queremos llenarla de vida, pues vaciarla. Pero siempre queda la duda de, bueno, la raya es muy grande, ¿no? Más de 1.200 kilómetros, probablemente haya zonas que porque esté deshabitada, porque además los minerales sean de alta calidad, ¿por qué no? Incluso pues se va a llenar de vida, ¿no? Como se llenó de vida en otros tiempos. Pues bien, lo que sí sabemos es que Castilla y León apoya el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León del 26 de febrero pasado, ha autorizado una subvención de 500.000 euros a la Universidad de Salamanca para financiar la creación y puesta en marcha del Centro de Excelencia en Recursos Minerales Estratégicos y Sostenibilidad Transfronteriza, precisamente en Fuentes de Oñoro, ¿no? Y bueno, pues van a dedicar al estudio, a la investigación, caracterización, catalogación y valoración de los recursos minerales estratégicos y como un nodo especializado complementario a las capacidades actuales de la Universidad de Salamanca, ¿vale? Y bueno, pues están apoyando esta iniciativa que, bueno, pues vamos a ver en qué se traduce y esperemos que sea al menos en un impulso económico de esa área tan estratégica. Hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Vamos começar com o turismo e com o Monte do Faro, que apresenta uma vista panorâmica não só sobre Portugal, mas também sobre Espanha. Passamos para a constelação do Atlântico, cada vez mais primordial numa altura em que as alterações climáticas afetam gravemente o território ibérico. E para terminar, e agora provavelmente deve ser o último vídeo que falamos dele, Marcelo Rebelo de Sousa despede-se das instituições europeias e do seu aluno António Costa. Muy bien, pues vamos allá con el primero. Vamos a ver ese mirador tan interesante, ¿no? que hay en la raya. Exatamente, então vamos aproveitar também que na última semana tivemos a BTL aqui em Lisboa e temos estado a falar muito sobre turismo, para falar sobre um mirador que fica a pouquíssimos quilómetros da cidade de Valença, no Alto Minho, cerca de 4 a 6 quilómetros, o Monte do Faro. Bem, este mirador apresenta uma vista panorâmica espetacular, não só sobre a zona portuguesa, ali sobre a raia úmida, mas também mesmo sobre a cidade de Tui, já no outro lado da fronteira. Este mirador tem várias zonas de interesse, desde um parque para fazer merendas, as zonas de caminhada pela natureza, um santuário datado de 1707. A todos os dias 15 de agosto, milhares de pessoas vão até lá, à capela que fica neste Monte do Faro, e tem algo que já começa a se tornar uma raridade em Portugal, que são aquelas antenas que temos nos topos de montes e de colinas para a televisão e para a rádio, que entretanto com a digitalização e o uso dos satélites já se vem perdido um pouco estes satélitezinhos, estes postos emissores. Aqui no Monte Faro estamos a falar de uma zona da fronteira, até há algumas décadas atrás, quem viveu nessa zona, não só ao norte, mas também quem aqui mais do sul, falava muito que mais rapidamente tinham acesso aos meios de comunicação espanhóis que aos portugueses, e aí estes postos emissores ajudaram bastante. Agora, alguns ainda estão ativos, aí no Monte do Faro até são antenas de uma rádio que é a TSF, mas também já são um pouco recordações da nossa história de como víamos ou ouvíamos a rádio há algumas décadas atrás, e é um sítio para, como é óbvio, conhecer que esteja nessa zona aí do Alto Minho. Extraordinario, a mí me han entrado muchas ganas de conocerlo. Ahora vamos a un tema que ya hemos dado cuenta de él en otras ocasiones, ¿no? Que es la famosa constelación de satélites, ¿no? Del Atlántico. Exatamente, e numa altura em que falamos cada vez mais das alterações climáticas, quando esta ideia começou, era por causa dos incêndios que fortemente golpeiam o território ibérico sempre que as temperaturas começam a aumentar. Agora, neste ano, tivemos um comboio de tempestades, mesmo que a coisa agora parece que tenha acalmado um pouco mais, que golpeou fortemente. Também teve aí em Espanha, mas golpeou fortemente várias zonas em Portugal, desde Leiria a Coimbra, zonas bastante conhecidas aqui.
Logo, esta constelação de satélites, são 16 pequenos satélites, 8 por cada país, vão mapear cerca de 700 quilómetros quadrados do globo terrestre, ou seja, a parte do território atlântico e do território ibérico e do Atlântico aqui, e ao contrário dos satélites que atualmente usamos para mapear quando há algum problema, como é o incêndio, que são os satélites europeus, o Copérnicos, não é que Portugal e Espanha vão deixar de usar estes satélites, claro que não, mas será esta constelação do Atlântico será uma, um upgrade ou uma ajuda a estes satélites europeus que dão-nos a imagem do território ibérico a cada 2 ou 3 dias. Estes satélites pretendem dar imagens a cada 2 ou 3 horas e vão estar não só em cima do território ibérico, mas também em cima do Atlântico, e vão não só ajudar a mapear a possibilidade de algum problema, algum fenómeno climático extremo, como também pode ajudar com a ordenação do território, agricultura, e estes dados podem ser usados pelos respectivos governos para criarem novas medidas. Bem, o primeiro dos satélites prevê-se entrar em órbita a partir do primeiro semestre do próximo ano, e o mapa diz que assim que o primeiro entre em órbita durante os próximos anos, os restantes irão também fazer o mesmo serviço, até que tenhamos cerca de 16 satélites dos espanhóis no espaço, numa constelação, uma nova constelação que vai nascer em cima do Atlântico. Muy bien. Y por último, ya en la despedida de Marcelo Rebelo de Sousa, se ve con un colega, ¿no?, de trabajo que lo ha tenido, ¿no?, en paralelo a su trayectoria como presidente, que fue el ex primer ministro Antonio Costa. No sé detrás de las cámaras cuál es la relación, si es buena o mala, si Antonio Costa guarda maguas, ¿no?, si tiene algún tipo de resquemor o ya está todo pacificado, no se sabe. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos puedes contar? Bem, desta despedida, e que aconteceu muito antes de toda esta história, como temos estado a ver, dos ataques ao Irão, Marcelo Rebelo de Sousa claramente queria ter tido uma saída mais clean destes 10 anos, mas claramente não teve. Desde esta história toda tivemos em Portugal com os problemas com as chuvas, agora problemas também geopolíticos, teve que estar a adiar a visita à Espanha, que entretanto aconteceu, e foi-se despedir das instituições europeias, onde esteve com Ursula von der Leyen, que agradeceu o seu humanismo e a sua proximidade, Roberto Metsola e o seu antigo aluno António Costa, atualmente com um dos mais altos cargos a nível europeu. Bem, nesta conferência de imprensa que os dois deram em conjunto aos meios de comunicação portugueses, onde foi anunciado que o acordo com o Mercosul ia entrar ativo, onde se falou também do papel que Portugal teve para que se chegasse várias décadas depois mesmo a este acordo com a América Latina. Falou-se também de um novo acordo com a Índia, onde aí Portugal também jogou uma forte cartada, e pronto, tudo o que também já falámos das origens indianas de António Costa. Esta conferência dada pelos dois presidentes, o ainda presidente da República de Portugal e o presidente da Comissão Europeia, foi até engraçada, porque, como sabemos, eles primeiro encontraram-se há 40 anos atrás, na faculdade aqui em Lisboa, a Marcelo Rebelo de Sousa, professor de Direito, António Costa, um jovem aluno. 40 anos depois, Portugal entrou na União Europeia, houve todas as mudanças que quem viveu esta altura, e mesmo quem vive, apareceu um pouco depois da entrada já de Portugal e de Espanha da União Europeia, viram, houve uma mudança enorme, não só em Portugal e em Espanha, há muito mais pessoas com escolaridade, não só obrigatória, mas também a nível académico, a nível superior. Voltaram-se a encontrar no governo, Marcelo de Direita, António Costa, primeiro-ministro do governo de Portugal pelo PS. Em 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, 8 anos foi ao lado de António Costa. Houve aquela
chamar de facada nas costas de Marcelo Rebelo de Sousa, chamar de facada, mas Pero que que indirectamente ajudou. y con un poco de suerte le ayudó a dar el salto, porque él también quería salir del cargo de alguna manera. Le hubiese gustado algo más limpio, claro, ¿no? E não, eu pessoalmente até acho que foi uma cena mais arosa, porque quem se recorda do longínquo ano 2004, um pouco depois de Portugal ter recebido o euro, havia um primeiro-ministro chamado Durão Barroso, este primeiro-ministro, peço desculpa pelo gajo português e gajo, tem essa mania. Saiu também para ocupar, não aqui, não era presidente da Comissão Europeia, era presidente da União Europeia, ou seja, ele ocupou o cargo que atualmente é do Ursula von der Leyen, mas esse largou o governo. Eso es verdad. Ou seja, aí é que ficou um pouco mal visto, porque simplesmente saiu. E assim foi um pouco mais airosa, vendo bem. Pronto, mas a graça foi que durante toda a conferência de imprensa eles falaram que têm uma boa relação e que mesmo agora que Marcelo vai deixar o cargo, vai ter uma vida mais tranquila, tencionam se encontrar, afinal viveram muitos anos um com o outro. Uma jornalista perguntou, mas, Senhor Presidente, neste caso, admite que vocês os dois eram felizes e não sabiam? Ujú. Eram felizes e não sabiam? Marcelo Rebelo de Sousa ficou a olhar, e António Costa, pois, ele acha que eu tenho um otimismo irritante, ou seja, quem viu aquela conferência de imprensa parecia um casal quando está sempre, ele está a falar de mim, mas pronto, o Marcelo Rebelo de Sousa disse que sim senhora, que foram 8 anos de trabalho e de boa convivência, apesar de diferentes visões políticas do mundo e mesmo da propriedade que ambos têm, que também, como se conhece há muitos anos, que ajudaram a contribuir para o país, que agora António Costa está num cargo europeu e que espera que um dia mais tarde o próprio continente veja o trabalho que o antigo primeiro-ministro de Portugal, António Costa, atualmente está a fazer a nível europeu. E nesta despedida das instâncias internacionais e ao lado de António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa também lembrou que há um secretário-geral que também está de saída, o primeiro português a ocupar este cargo das Nações Unidas, António Guterres, e que foi ao lado foi com António Costa que viu António Guterres a subir ao mais alto cargo da diplomacia mundial. Entretanto, também já aconteceu muita coisa com António Guterres, agora o Irão, e ninguém se percebe nada do que está a acontecer. Pronto, só mesmo para terminar, António José Seguro, o presidente eleito aqui em Portugal, irá tomar posse no dia 9 de março. Haverá 2 dias de programação de festas, vamos assim chamar, com devido a esta tomada de posse, que promete ser bastante simbólica, mas ainda não sabemos muito bem os moldes em que a mesma vai acontecer, porque afinal, a nível político está tudo um bocado embolado aqui, como se diz, e temos também um antigo primeiro-ministro, Passos Coelho, que cada vez fala mais e parece que se querer voltar à arena política. E António Costa despediu-se de Marcelo Rebelo de Sousa e foi questionado se irá receber o próximo presidente de Portugal, António José Seguro, a quem o próprio António Costa deu uma facada há 11 anos atrás. Ou seja, quem esteja a ver este vídeo está a ficar muito sanguíneo, porque é Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa em António José Seguro, mas vendo bem estas puxadas de tapete com mais rápido ou com um pouco mais de tempo serviram a que as pessoas ficassem com cargos políticos melhores do que os anteriores. Logo, este é o pequeno resumo da política en Portugal y ahora Hombre, parece que Marcelo sai de cena. el poder probablemente les haga reconciliarse porque les conviene a todos llevarse bien, pero bueno, es una lección de vida también, de cuidado con las facadas y tal, por lo menos al final di perdón, ha sido sin querer, porque seguramente más adelante en la vida te reencuentres con esa persona y quizá esa persona tenga más poder que tú. Exatamente. E agora, pelos vistos, agora é que é mesmo um adeus a Marcelo Rebelo de Sousa. Ele diz que a partir de agora vai se calar, só que os próprios amigos de Marcelo Rebelo de Sousa não acreditam muito que isto vá ser
vai ser só de pouca dura, ainda iremos ver Marcelo Rebelo de Sousa provavelmente a escrever best-sellers sobre os seus 10 anos de selfies e abraços na política em Portugal. Ainda teremos que esperar, mas por enquanto no Conexão Ibérica é o último programa sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Bueno, pues la historia dictará sentencias sobre él. Bueno, hasta la fecha con España sí que ha tenido buenos gestos. Claro, no es lo mismo hacer el discurso cuando viene aquí que cuando lo hace de Lisboa, pero bueno, siempre ha tenido declaraciones que nos ha ayudado también en el trapecio y hay que reconocérselo. Pues bien, hasta aquí las principales noticias de España y Portugal, en español y en portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos, en YouTube y en redes sociales. Hasta la próxima. Até a próxima.